Então vamos começar a nossa aula e vamos começar pelo básico de tudo, que é transferir o risco para o tecido. Eu já escolhi aqui meu tecido, é um pano de prato de sacaria. A minha tábua, eu quis colocar essa mesmo que já tá bem usadinha, e a gente vai passar a cola permanente na tábua, passa um pouco, deixa secar uns 10 minutinhos. Você pode passar até com uma esponja, com uma escovinha de dente, alguma coisa assim, se você não tiver todo o material para começar. Então, passa a cola, deixa uns 10 minutos, a minha cola já tá com... A minha tábua já tá com cola, e aí a gente vai colocar o tecido, centraliza o tecido, você estica bem ele, quanto mais você esticar vai ficar melhor para você pintar, e também para transferir o risco. O meu já tá com uma barrinha, eu escolhi aqui um risco de joaninha. Então, o risco você pode pegar de um papel, um chamex, né? E você transferir tanto para o TNT como para o papel manteiga. Eu gosto muito do TNT porque você consegue dobrar e ele conserva mais tempo. Então, eu escolhi aqui essa joaninha pra gente começar hoje. Como a minha tábua é pequena, eu posso pegar o tecido, puxar mais, deixar apenas a parte que eu vou pintar, certo? A parte da barra não tem problema que ela fique fora da tábua. Então, eu escolhi esse risco, esse desenho aqui de joaninha, certo? E a gente vai transferir esse risco com carbono. Você pega o carbono da sua preferência, centraliza ele no meio do pano, e aí você vai transferir o risco. Veja que ele não está mais para um lado do que para o outro, ele está centralizado no meio. Se você tem dificuldade, você pode colocar um peso, até das tintas mesmo, para ele não estar saindo do lugar, certo? E daqui a pouco eu mostro, para mostrar a vocês, passar a vocês como ficou. Então, meninas, já tiramos o risco com o carbono e agora nós vamos começar a pintar. E como eu falei, isso é uma joaninha, né? Eu vou dobrar aqui um pouco, vou trazer mais para perto, você fica melhor acomodada. E nós vamos escolher algumas tintas pra gente começar. Com o nosso Godê e um pouquinho de aquarela silk, mas você também pode amolecer com um pouquinho de água, da sua preferência. Um pouquinho do clareador. Vamos lá amolecer a nossa tinta, para ela ficar bem suave e correr bem. Então, um pouquinho de clareador e um pouquinho de aquarela silk. E agora, um pouquinho de azul hortênsia. Eu gosto sempre de dar umas batidinhas para que a tinta venha para a tampa. Esse azul hortênsia, ele já é bem suave, mas mesmo assim, eu ainda escolho amolecer e deixar ele mais suave ainda. E a gente faz uma misturinha aqui, certo? Você pode pegar um pincel da sua preferência para começar a sombrear. Tira o excesso. Geralmente, eu começo a sombrear nos locais, vamos dizer assim, mais fundos, mais profundos, né? Nos cantinhos. Então, vamos lá nos cantos e a gente vai espalhando. Esse pincel aqui, a gente chama ele de pituá. Ele é da Condor, a referência dele é 462, o 0, mas você pode escolher também um pincel que seja macio. Qualquer pincel que seja macio. Até um pincel de maquiagem também, ele também serve.
E aí você vai... Eu gosto de começar pelos cantos, porque você vai esfumaçando para as laterais. E ele não fica um risco muito escuro. É só um esfumaçado. Lembrando que eu já coloquei aqui o clareador e o aquarela para deixar ele bem suave. Sempre fazendo do risco pra... E aí, meninas, eu já terminei de fazer todo o sombreado, como eu falei, com o pincel pituar. E eu tava falando do pincel de maquiagem também, né? Eu vi uma profissional da área que ela também tava pintando com um pincel e eu achei bem interessante essa ideia. E dá pra gente usar. Então, sempre tenha um potinho com água perto de você para estar lavando o seu pincel, um paninho de algodão. E agora a gente vai fazer um chãozinho aqui, continuando aquele risco de joaninha. Então, eu fiz algumas pequenas modificações nela. Coloquei um laço na cabeça que não tinha. Fiz algumas modificações. Então, esse risco eu peguei da internet, já tenho ele há algum tempo. E nós vamos reproduzi-lo, né? Agora, vamos começar fazendo um chãozinho para essa joaninha. Eu gosto de começar fazendo tudo que está por baixo primeiro. E depois, a gente vai acrescentando. Aqui a aquarela silk, para a gente manter o nosso pincel hidratado. E a gente vai fazer agora vai fazer um chãozinho. Como é uma joaninha, eu escolhi fazer verde. E aí você coloca movimentos que eles sejam retos, né? Como ela já tá diluída, então não tem problema se ela ficar um pouquinho mais escura. Contando que você espalhe, você vai pegando, ó, ao redor do risco. E com movimentos para um lado e para o outro, você vai espalhando. Pronto. Agora vamos escurecer um pouco. Esse é o verde pistache da Acrylex. E agora nós vamos usar o verde oliva também da Acrylex. Esse pincel eu comprei um local que vende produtos para maquiagem. Eu achei ele bem interessante, ele é macio e para fazer algumas coisas ele dá para fazer legal. Então, vamos queimar agora esse chãozinho. Aqui é o redor do nosso risco. Vamos escurecer, sempre esfumaçando. Você pode colocar aqui um pouquinho, você pode ficar com a tampa. Você vai vendo aquilo que você acha melhor. Então, nós fizemos o chãozinho aqui com o verde pistache e também o contorno com o verde oliva. E agora preenchemos as duas perninhas com o amarelo pele. E vamos fazer o contorno com o caramelo. Eu já tô preenchendo as cores para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então, agora nós vamos fazer o contorno. Esse é o pincel número 8, com a referência 456 da Fundo. Cortado, lixado. Então, pincel em pé, a tinta para fora. E aí, você coloca e vai puxando um pouquinho para dentro, certo? Do mesmo jeito. Pouca tinta no pincel, não precisa muito. O pincel em pé e vai arrastando. Evite estar tirando ele. Sempre você coloca a tinta e vai contornando. Como esse pezinho aqui está por baixo, então a gente faz ele primeiro. Sempre tirando o excesso com o pano. Aqui a sombra por baixo, ó.
Aqui tem 2 dedinhos, você vai fazer uma divisória aqui. E você vai sentindo onde precisa colocar um pouquinho mais, um pouco menos. Pincel número 6 da Condo. Então, fizemos esse e agora vamos fazer o outro. A tinta só de um lado, pincel em pé, e você coloca e vai arrastando, contornando o risco. Aí você coloca e sempre esfumaça pra dentro. Então, terminei esse outro pezinho e agora nós vamos colocar um pouco de branco, só para clarear um pouquinho. Não precisa muito. Eu peguei esse outro pincel lixado, número 8, também é da Condo, com a mesma referência de 456. E a gente vai colocar a luz só em alguns lugares, não precisa muito, somente pra gente realçar melhor. Olha só, coloca e espalha um pouquinho. Um pincel bem hidratado, pode molhar ele um pouquinho, não precisa muito branco, certo? E agora nós vamos fazer isso nessas duas mãozinhas dela, da Joaninha. Preenche com o amarelo pele todinho o risco. Então, já preenchi todas as mãos, as duas mãozinhas com o amarelo pele. E agora eu vou passar o caramelo. Como eu falei, a tinta você pega só de um lado do pincel, não precisa pegar dos dois lados. E aí nós vamos contornando, tira o excesso no pano. Sempre tenha um paninho de algodão para você tirar o excesso da tinta do pincel. Contorna e vai puxando para dentro. Só o sombreado, não precisa ficar muito forte. Esse é o mesmo pincel, número 8, lixado, da Condo. A referência é 456, mesmo pincel. E agora a gente fez o contorno com o caramelo, vamos fazer no outro também. Contorna a tinta para fora. E aí a gente vai puxar para dentro do pano, para dentro da tinta, para dentro do risco, melhor dizendo, dando o formato. Então aqui ele tem uma mãozinha, os dedinhos, e a gente vai dar esse formato com o caramelo. Agora vamos acrescentar um pouquinho de nada de branco. Tira o excesso, só para dar uma clareada aqui, uma luz. Um pouquinho de branco, coloca, puxa. Aqui no braço também só uma sombra para dar um volume no bracinho dela. Então, já preenchi o rosto também de pele. E agora nós vamos colocar também o caramelo. Contorna com o caramelo. Sempre o pincel em pé, puxando para dentro. Coloca tinta para fora, pincel em pé e vai contornando todo o risco.
aqui pode contornar todo o rostinho de caramelo. E aí contorna e puxa um sombreado para dentro. Tem algumas pessoas que colocam outras cores, siena natural, mas eu acho melhor o caramelo. E agora nós vamos fazer o contorno do nariz com o caramelo também. Coloca, contorna. Olha só, do lado de fora do risco. E puxa. Pode puxar um pouquinho aqui, ó, para o contorno ao redor do olho. E aí, sombreando ao redor do nariz. Você pode tirar o excesso no pano, né? Aqui vai ser a boquinha dela, então, bem pouquinho. Apenas um sombreado, onde a gente vai fazer um risco depois. Aqui ao redor do olho, com um pouquinho de caramelo para dar profundidade. E agora nós vamos preencher a parte do olho e a parte do nariz. Sempre pouca tinta. Quando você pegar muito, você tira o excesso no pano. E sombreando. Então, preenchi aqui o olho com preto, essa parte. A gente pode preencher também a parte do nariz. Se você quiser deixar ele desse jeito, também pode. Mas eu acho legal fazer um pretão aqui no nariz. A gente já contornou com caramelo ao redor e agora vamos fazer ele preto. Então, depois de preenchido, nós podemos colocar apenas uma isca de branco, só para clarear um pouquinho esse nariz. Com um pouquinho de vermelho, a gente vai fazer umas bochechinhas para ela ficar rosada. Só o pincel sujo mesmo, você pode até limpar no pano. Aqui. Pincel sujinho só. É só um blush que nós vamos fazer uma maquiagem. Vai ficar um pouquinho rosado. Só isso. E agora com um pincel zerinho da Condor, podemos também amolecer um pouco esse preto. Não precisa ficar muito mole, mas que dê pra ele puxar bem quando você for dar o acabamento. Então, podemos deixar o olho para depois. E nós vamos preencher essa parte aqui de fora todinho com preto. Toda essa parte aqui é preta. E a gente vai preencher. Então, já preenchemos toda a parte da cabeça dela com o preto. E agora vamos fazer um contorno no olho. Então, você movimenta firme, a tinta um pouco amolecida. Você pode dar apoio à sua mão aqui embaixo, ó. Então, você... procura não colocar muita tinta no pincel. Porque como ela já tá mole, já tá diluída, senão ela vai se espalhar.
Vou aumentar mais um pouco aqui. E aí você vai vendo onde precisa dar alguns retoquezinhos. Aqui vamos fazer uma sobrancelha para ela. Não precisa ficar certinho, não se preocupe com isso. Aqui você desce, sempre apoiando sua mão. Isso. Então, terminamos o rosto, agora vamos para o laço. Esse laço, eu já coloquei um pouquinho de branco diluído, ele já tá seco, mas eu preenchi ele totalmente com branco. E agora nós vamos preencher ele com laranja, vamos dar alguns detalhes nele de laranja, para combinar um pouquinho aqui com o barrado que eu escolhi. Então, essa parte daqui de baixo do laço, a gente vai preenchendo com um pouquinho de laranja, tendo cuidado para não puxar o preto para dentro, porque o preto ainda tá secando. E aí você vai espalhando, esfumaçando com laranja, certo? Não precisa deixar totalmente preenchido e você pode estar sempre hidratando seu pincel com aquarela silk. Vai puxando aos poucos. Do outro lado também. Aqui esses detalhes são as anteninhas dessa joaninha, que é preto, mas a gente vai fazer depois. Esse é um laço. E a gente vai preenchendo, mas não precisa preencher completamente. Vamos fazendo aos poucos. Eu vou preencher assim para que vocês possam ter uma visão ampla desse laço. Então, preencher o risco. Agora nós vamos dividir com um pouquinho de vermelho. Ao invés de você usar o caramelo, você também pode usar o vermelho para definir algumas coisas desse laço. Aqui cobriu o risco, mas aqui tem uma divisória e essa parte você pode puxar o vermelho para baixo, porque a sombra é a profundidade. Terminamos aqui o laço e colocamos as anteninhas da joaninha e agora nós vamos para o corpinho e vamos preencher com o amarelo, com o ocre ouro, também da Acrylex. Então, você pode amolecer um pouco a sua tinta com um pouquinho de amarelos, com um pouquinho de aquarela silk ou até um pouquinho de água mesmo. E aí você amolece para poder preencher melhor. Pode usar um pouquinho do clareador também, se for da sua preferência. E aí você pode carregar aqui e preencher somente essa parte daqui do corpinho. Então, já preenchi toda a parte do corpinho embaixo com o ocre ouro. E agora vamos fazer um contorno com o caramelo também. Você também pode colocar uma cor mais escura, como cerâmica,
ou marrom. Mas eu não quero meu risco muito escuro, então eu vou colocar o caramelo mesmo. Preenchendo, fazendo contorno de fora para dentro. E aí você vai espalhando. Puxando para dentro do risco. Então, coloquei pequenas divisórias com caramelo. E agora a gente vai clarear um pouco com o branco. Só dar um pouquinho de luz aqui com o branco. Não precisa muito, bem pouquinho mesmo. Pequenos traços de luz. E agora vamos preencher todo o corpo da joaninha, vermelho e as bolinhas pretas. Então, terminamos a parte do corpinho preenchido de vermelho com as bolinhas pretas. E agora estou fazendo a margarida. Contorna o miolo e puxa o sombreado para dentro das pétalas, esfumaçando, espalhando bem para dentro das pétalas. Se você tem um pouco mais de dificuldade, então você pode escurecer o risco. Você escurece o risco. Esse lápis é o número 6B. Você encontra ele em papelarias. E agora nós vamos preencher as margaridas. Vamos colocar um branco nelas. Deixa o miolo. E nós vamos colocar, fazendo cada pétala de uma por uma, de um lado e agora do outro. Pode deixar um espaço entre uma pétala e outra, sempre lembrando que a tinta vai só de um lado e do outro. Então, tinta de um lado, puxa, e agora tinta do outro lado e puxa também. Do mesmo jeito que você está fazendo essa margarida pequena, você pode fazer uma grande. Tinta de um lado e tinta do outro lado. E aí você puxa. Como esse tecido, ele é sacaria, se você quiser, você pode deixar um pouquinho dessa tinta grossinha nas laterais. Então, tinta de um lado e tinta do outro lado. E puxa para dentro. E o meio, entre uma pétala e outra, fica a cor verde, como foi escolhido no início. Pode colocar um pouquinho de branco aqui, onde vai ser a folha. Da ponta. Preenche todinho de branco. Então, preenchi essa folha de branco. E agora, nós vamos da base, você coloca um pouquinho de verde. Pode ser esse verde aqui, pinheiro. Esse é o verde pinheiro. Como pode ser também o verde oliva. Fica da sua preferência. E agora eu vou fazer o caule. Coloco um pouquinho de verde pinheiro, mas vou também escurecer com um pouquinho de sépia. Então, acrescento um pouco de sépia de um lado, para escurecer um lado. Também posso acrescentar um pouquinho de branco do outro lado, para dar um pouquinho de luz
E agora nós vamos preencher o jarro. Então, preenchemos o vaso com verde pistache, para combinar um pouco com o nosso barrado. E agora nós vamos fazer uma divisão nele. Um pouquinho de sépia e um pouquinho de verde oliva. Então, contorno o vaso, tinta para fora, pincel em pé e vai contornando e puxando. Contorna e puxa. Um pouquinho dos dois ao redor de todo o vaso. Contorna e puxa. Tinta para fora, contorna e puxa. Parte de baixo, para dar um sombreado, para dar divisão. Limpa o pincel. A parte de baixo. E se você preferir colocar um pouquinho de branco, só um pouquinho mesmo de luz para o vaso. No meio, apenas com o pincel sujinho. Não precisa colocar muito. E agora, com o mesmo branco e o amarelo, você contorna, dá essas batidinhas amarelo ouro e branco. Dá umas batidinhas no miolo. Pode acrescentar apenas alguns detalhes com o caramelo. Certo? Só batidinhas mesmo. Não precisa ficar certinho. Você pode misturar até no próprio pincel, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo ouro. Então, a gente pode contornar aqui a folha com um pouquinho de verde oliva. Contorna a folha, faz alguns detalhes nela, com o pincel de acabamento mesmo, zerinho. Pequenos detalhes do acabamento. E aqui você pode puxar um chãozinho, puxando apenas umas graminhas aqui, porque ela estava colhendo flores, né? Então, um pequeno jardim aqui, umas gramas. Se você achar melhor, você pode amolecer um pouco, verde oliva, pouca coisa.